Na noite de 16 de outubro de 2018, Margarita Kuzminova saiu de seu apartamento em Rostov-on-Don, na Rússia, para fazer sua caminhada de rotina pela cidade, mas infelizmente ela nunca voltou para casa. Margarita Kuzminova nasceu em 1994 na pequena vila de Novaia que fica no distrito de Tselinsk, na região de Rostov. Atualmente, cerca de 2.000 pessoas vivem nessa vila. Ela era filha única e seus pais lhe davam muita atenção e carinho, e sempre faziam de tudo para dar o que era possível, afinal, eles não tinham tantos recursos financeiros assim. Margarita passou a infância e a juventude em Novaia e os moradores da vila se lembram dela como uma garota muito doce e sorridente. Mesmo gostando muito de viver na vila, a Margarita sempre disse que o seu futuro não era ali. Ela queria independência financeira e queria principalmente se mudar para a cidade grande. E o sonho dela sempre foi trabalhar na área de finanças, se tornar uma economista. Então, depois de terminar o ensino médio, ela se mudou para Rostov-on-Don, onde se matriculou na universidade justamente para fazer o curso de economia. E depois de se formar no ano de 2016, ela rapidamente conseguiu um emprego no Sberbank, algo que é muito raro para recém-formados. Ela se dedicou muito ao trabalho, nunca se recusava a fazer horas extras e também sempre estudava para melhorar no que ela fazia. E cerca de 1 ano e meio depois de começar a trabalhar no Sberbank, ela conseguiu comprar o seu apartamento. E obviamente isso foi uma conquista enorme para ela. Margarita tinha grandes planos para o futuro. Ela queria continuar seus estudos, obter um segundo diploma e subir na carreira. Ela estava planejando seriamente sua vida a longo prazo, e toda a família dependia do seu sucesso. Primeiro, seu pai se mudou para Rostov para ficar mais perto da filha. Ele ajudou com as reformas e simplesmente a apoiou. Depois, eles venderam parte da fazenda em Tselin, e sua mãe se mudou para lá. Para quem via de fora, a vida da Margarita parecia um roteiro de filme, digamos assim. Ela saiu do interior, foi para a cidade grande e cresceu na vida, subiu na carreira, conquistou o sucesso. Só que eu acho que uma analogia melhor para a vida da Margarita era uma estrela perto do fim da vida. Quando uma estrela ela está próxima da morte, quando ela está próxima a se apagar, ela se expande e brilha muito mais do que ela já brilhou ao longo de toda a sua vida. Só que esse brilho, ele só mostra que ela está próxima do fim. E eu acho que era justamente isso que era a vida da Margarita. Ela brilhou intensamente e esse brilho, infelizmente, se apagou muito rápido. No dia 16 de outubro de 2018, por volta das 21 horas, Margarita Kuzminova, de 24 anos, vestiu uma jaqueta leve e saiu de seu apartamento. Ela carregava apenas o celular e as chaves do apartamento. Ela costumava fazer suas caminhadas à noite, principalmente para tomar um pouco de ar e refletir sobre o dia de trabalho que ela havia tido. No entanto, nesse dia em específico, ela não voltou para casa. Logo depois de perceberem que a Margarita havia sumido, as pessoas começaram a ligar para ela, mas o telefone dela já estava indisponível. A princípio, os pais da Margarita pensaram apenas que o celular dela havia descarregado, então eles ligaram para amigos e conhecidos dela, mas ninguém tinha visto a Margarita depois das 21 horas. Então, obviamente, eles começaram a ficar muito mais preocupados à medida que o tempo passava. E por volta da meia-noite, o pai da Margarita registrou o desaparecimento dela. Só que antes mesmo da polícia começar a investigar esse caso, os amigos, conhecidos, alguns voluntários e também moradores ali do bairro já começaram a procurar pela Margarita e também postar nas redes sociais que ela havia desaparecido. No entanto, apesar de todos os esforços conjuntos, tanto da polícia quanto essas pessoas que eu mencionei, os amigos, os moradores, os voluntários, ninguém conseguia encontrar nenhuma pista que levasse até o paradeiro da Margarita. E à medida que as horas passavam, as pessoas temiam que aquilo só indicasse que a Margarita já não estava mais com vida. E aí, 2 dias depois do desaparecimento da Margarita, no dia 18 de outubro, a polícia abriu um inquérito de homicídio. Eles começaram a investigar um homicídio e não mais um desaparecimento. A investigação tem motivos para acreditar que a jovem foi vítima de um crime. Sua família e amigos não sabiam de suas intenções de se ausentar por um longo período ou de mudar de residência. Além disso, ela deixou seus documentos e pertences pessoais em casa.
Esse anúncio da polícia, obviamente, foi um golpe terrível para os pais da Margarita, que ainda tinham esperança de encontrar a filha com vida. Só que, com a polícia confirmando que agora eles estavam investigando um homicídio, essas esperanças se tornaram praticamente nulas. Mesmo assim, a investigação e a busca estava a todo vapor. Os policiais usaram cães farejadores e deram um tênis da Margarita para que eles pudessem tentar encontrá-la, mas eles não conseguiram encontrá-la, eles não tinham um rastro. Alguns voluntários também usaram drones para vasculhar aquelas áreas de difícil acesso, zonas de mata, terrenos baldios, mas isso também não deu nenhum resultado. E na noite de 18 de outubro, praticamente cada centímetro de Suvorovsky, que foi o bairro onde a Margarita desapareceu, foi vasculhado. E não havia nenhum sinal dela. Mas infelizmente no dia 19, os piores temores de todos se confirmaram. A busca pela Margarita Kuzminova, que durou mais de 2 dias, terminou com a descoberta do corpo dela perto de uma loja. Um morador local relatou a descoberta à polícia por volta das 11 horas da manhã daquele dia. O local onde o corpo dela foi encontrado ficava a algumas centenas de metros de uma área residencial, também perto de uma trilha para pedestres. Esse detalhe, posteriormente, levantou inúmeras questões entre os investigadores e também os moradores locais, até porque parecia inexplicável que aquele corpo tivesse passado despercebido em uma área que havia sido completamente vasculhada por voluntários, policiais e moradores. O exame forense indicou que a Margarita havia sido sufocada e depois violada, e quando esse detalhe se tornou público, o caso ele teve ainda mais repercussão, porque a polícia chegou a dizer que aquele local onde o corpo estava não foi vasculhado completamente, mas as pessoas acreditavam que sim, que aquele local havia sido vasculhado e que na verdade o corpo só foi deixado ali depois que o local foi analisado. Então alguém sabia das buscas e colocou o corpo lá só depois que as buscas haviam terminado. Esse detalhe ele foi muito importante, porque com a pressão das pessoas, as autoridades tiveram que se esforçar o dobro do que eles já estavam se esforçando. Então, esse caso ele foi muito bem investigado. Como eu disse, por causa da pressão do público, os investigadores eles tiveram que seguir todas as pistas. Isso obviamente atrasou bastante a investigação, muitas pistas eram falsas e não davam em nada, mas obviamente isso também fez com que esse caso ele fosse investigado o máximo possível. E aí, o que que aconteceu? No início da investigação, uma jovem que morava em Rostov-on-Don disse para os investigadores que o namorado dela foi o responsável por ceifar a vida da Margarita. Então os policiais pegaram esse suspeito e levaram para o interrogatório e também coletaram uma amostra de DNA. Só que antes do resultado da perícia sair, essa mulher disse que na verdade ela tinha mentido. Ela só tinha acusado ele de ter cometido o crime porque ele terminou com ela e ela estava magoada. Obviamente, essa acusação falsa fez com que os investigadores perdessem, além de recursos, também perdessem tempo investigando uma pessoa que não tinha nada a ver com o caso. E essa mulher, ela recebeu apenas uma pena suspensa. Mesmo com todos os esforços das autoridades, esse caso ele rodava e não saía do lugar. Eles tinham uma amostra de DNA, então era só ter alguma amostra que fosse compatível, mas no banco de dados não tinha nenhuma amostra compatível. Então o que eles fizeram foi investigar todas as pessoas que haviam cometido crimes de natureza sexual e as que também só tinham sido acusadas. Esse foi um trabalho extremamente complicado, demorado e cansativo, porque eles tinham que olhar ali naquela lista de suspeitos e analisar um por um, olhando o álibi para ver se a pessoa tinha um álibi para aquele dia e também uma amostra de DNA para ver se era compatível ou não. Só que esse trabalho deu resultados. Cerca de um mês e meio depois do crime, no dia 24 de novembro, eles identificaram o principal suspeito de ter ceifado a vida da Margarita. O nome desse homem é David Sarabashian. Ele tinha 38 anos na época e morava no distrito de Myasnikovsky, que fica na região de Rostov. E surpreendentemente, ele confessou tudo logo após a sua prisão. Durante o interrogatório, ele revelou detalhes do crime que não haviam sido divulgados pela mídia e que somente o autor do crime poderia conhecer. E a confirmação final veio por causa da correspondência entre o DNA dele e o perfil genético encontrado na cena do crime. Parecia que esse era o fim da história. Afinal, o suspeito havia sido preso e confessado o crime.
Mas esse era apenas o começo de algo muito maior, porque o David confessou mais 4 homicídios. David Sarabachian cometeu o seu primeiro crime grave em 2000. Na época, ele servia no exército no distrito de Voenved, em Rostov. Certo dia, David saiu de sua unidade sem permissão. Ele foi beber e viu uma mulher de 27 anos sozinha. Armado com uma pedra grande, o David a golpeou na cabeça e, quando ela perdeu a consciência, ele a violou e ceifou a sua vida. Obviamente, esse crime bárbaro chocou Rostov, mas o criminoso por trás dele nunca foi identificado. E pouco tempo depois, esse cenário se repetiu novamente. Dessa vez, uma mulher de 32 anos teve a vida ceifada, e como as circunstâncias eram muito semelhantes, as pessoas começaram a se perguntar se os dois crimes haviam sido cometidos pela mesma pessoa. Inclusive, nessa época, o David ele chegou a ser investigado, mas por ele ser do exército, o exército não quis dar muitas informações para os investigadores e simplesmente disseram que ele estava na unidade quando o crime aconteceu, então ele não tinha como ter cometido aqueles crimes. De 2000 a 2009, supervisionei investigações na Procuradoria do Distrito de Oktyabrsky, em Rostov. O envolvimento de Sarabachian era a principal prioridade. No entanto, a investigação criminal não funcionava em unidades militares. A diretoria do FSB para o Distrito Militar do Cáucaso do Norte respondia. Os militares foram verificados sem resultados, e eles chegavam a escrever a resposta à mão no verso de uma ordem nossa. Tamanha era a audácia e a incompetência dos oficiais de contra-espionagem militar. Não havia polícia militar. O escritório regional cuidava dos casos. O padrão era semelhante nos distritos de Oktyabrsky e Myasnikovsky, disse o ex-procurador do distrito de Oktyabrsky. Na prática, isso significava que, apesar do David ser um forte suspeito, a investigação foi ineficaz, porque as unidades militares não faziam nenhum esforço para ajudar na investigação. Na verdade, eles faziam o possível para atrapalhar a investigação. Então, por causa disso, o David acabou escapando impune de 2 homicídios, e ele não tinha a menor intenção de parar por aí. Em novembro de 2001, o David saiu novamente da sua unidade sem autorização. No caso, ele desertou. O objetivo dele era visitar os seus familiares, só que no meio do caminho, ele acabou encontrando uma jovem de 16 anos, que ele conhecia ali do local onde os pais dele moravam. Ele tentou ter relações com essa jovem, mas ela não quis, então ele simplesmente a forçou e depois ceifou a vida dela. E o corpo foi descartado em um local mais afastado. Como ninguém sabia que o David estava indo visitar os pais, ele acabou não sendo um suspeito e o corpo dela só foi encontrado 2 anos depois. E justamente 2 anos depois de ter ceifado a vida dessa jovem, o David atacou novamente. No ano de 2003, ele atacou uma mulher de 41 anos. Ela estava andando sozinha à noite quando o David a viu, violou e ceifou sua vida. E mais uma vez, o David escapou impune. E depois de 2003, os investigadores perceberam que ele deu uma longa pausa em seus crimes, e isso coincidia com o período em que ele se casou e teve um filho. Então, aparentemente, depois de formar uma família, o David tentou seguir uma vida, digamos que limpa, sem crimes. Mas isso só durou até 2015. Ele teve um segundo filho e, para comemorar o nascimento dessa criança, ele tentou violar uma mulher de 29 anos. Felizmente, ela escapou e o acusou de ter tentado violar ela, né? Por isso que ele estava fichado quando os investigadores foram investigar todas as pessoas ali da região. Depois desse ataque fracassado, ele ficou quieto até 2018, quando ele decidiu atacar novamente. No dia 16 de outubro de 2018, David estava voltando para casa de uma obra onde trabalhava. Ele disse que no caminho viu uma jovem sentada em um banco sozinha. Essa jovem era a Margarita Kuzminova. Para ele, ela se tornou uma tentação a qual ele não conseguiu resistir. Se aproximando sorrateiramente por trás dela, ele jogou uma jaqueta enrolada ao redor do pescoço dela e começou a sufocá-la. Depois, ele arrastou para um local isolado, onde a violou e terminou de ceifar a sua vida. Mas apesar dele ter confessado que de fato fez isso, sua esposa e a mãe dele disseram que ele não havia feito aquilo, porque aquele
não era o David que elas conheciam, então elas não acreditavam que ele era o culpado, mesmo com ele confessando e dando vários detalhes, e também com todas as provas que os investigadores conseguiram. Elas disseram que ele era muito quieto, muito reservado, muito tranquilo, e inclusive a mãe do David chegou a dizer que ele estava com ela, então não tinha como ele ter cometido aquele crime contra a Margarita. Mas não eram só elas que não acreditavam que o David ele era culpado, porque o público em geral, muitas pessoas acreditavam que o David não havia cometido aquele crime contra a Margarita, mas como a polícia precisava de um suspeito, ele era o mais indicado. Então, mesmo com a esposa, a mãe do David e várias pessoas acreditando que ele não era culpado, o julgamento dele começou em 2020 e se tornou um dos mais impactantes da história de Rostov. E assim, para encerrar de vez o questionamento do público se o David era culpado ou não, foram apresentadas várias provas nesse caso. As autoridades investigaram minuciosamente cada detalhe por trás de tudo que aconteceu. Então eles provaram por A mais B que o David era culpado sim. Não havia espaço para dúvidas. A peça principal da acusação, além da confissão do David, é claro, era o DNA, que o ligava diretamente aos 5 casos. Não só o da Margarita, mas também os outros 4 casos que ele havia confessado. Além disso, foi realizado um exame psiquiátrico completo, indicando que o David estava completamente são. Ele entendia muito bem a natureza e as consequências dos seus atos. A única coisa que ele tinha de distúrbio mental, digamos assim, é que ele era um sádico sexual. O julgamento terminou em maio de 2020 e o tribunal concluiu que David Sarabastian representava um perigo excepcional para a sociedade e não havia nenhuma possibilidade de reabilitação. Levando em consideração todas as circunstâncias atenuantes, ele foi condenado à prisão perpétua e o David Sarabastian permanece na prisão até hoje e é bastante improvável que ele seja libertado algum dia. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Se aparecer para você também, eu peço que deixe o seu hype, porque o hype ajuda demais. E não esqueça de comentar o que você achou desse caso, qual é a sua opinião sobre tudo o que aconteceu. Deixa lá aí nos comentários, porque a sua opinião também é muito importante. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, ou seja membro, o valor demais e o apoio. Tudo vai estar no comentário fixado. Então por hoje é só, eu te espero em um próximo vídeo.